Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje eu quero ler com você Colossenses 4, versículos de 2 a 4. Paulo vai falar como os irmãos de Colosso deveriam orar. E nós vamos tirar algumas lições disso. Eu vou ler para vocês, então, na versão A Mensagem, que diz o seguinte: orem com dedicação. Fiquem atentos, de olhos bem abertos, em atitude de gratidão. Não se esqueçam de orar por nós, para que Deus nos dê oportunidade de anunciar o mistério de Cristo, mesmo quando estou neste cárcere. Orem para que toda vez que eu abrir a boca, consiga tornar Cristo conhecido para eles. Então, Paulo começa falando para os irmãos aqui: orem com dedicação. A oração, ela precisa ser feita de forma persistente e constante. É isso que Paulo está falando aqui. Orem sem cessar, meus irmãos. Orem com dedicação. Orem com persistência e constância. Você tem feito isso na sua vida? Eu tenho feito isso. Nós temos orado diariamente. Nós temos colocado a oração como uma prioridade nas nossas vidas. Orem com dedicação. A segunda coisa que Paulo fala é: fiquem atentos, de olhos bem abertos. Ou seja, a oração precisa ser feita de forma que nós precisamos orar com atenção, sem distração. Muitas vezes nós estamos orando, mas a nossa mente está lá em outro lugar. O nosso coração está lá em outro lugar. A oração precisa ser feita com atenção. E quando ele fala de olhos bem abertos, ele está reforçando isso. Despertos, atentos. E por que a oração tem que ser feita com atenção? Porque a oração é um diálogo, a oração é uma conversa. Quando eu oro, eu tenho que ter expectativa de que Deus vai responder. Mas se eu estou distraída, se eu estou com a cabeça em outro lugar, eu não vou conseguir entender quando Deus falar comigo. Então, a oração tem que ser feita com atenção. E aí Paulo fala para os irmãos orarem pela vida dele. E a oração não é algo que é feito somente para mim. Quando eu oro, eu posso orar por mim, claro, eu oro por mim. Mas eu também oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Como eu falei no último vídeo dos Pequenos Textos, a oração é uma das formas que nós temos de amar as pessoas. Então nós precisamos orar com dedicação, nós precisamos orar com atenção e nós precisamos orar uns pelos outros. E como nós devemos orar uns pelos outros? E Paulo fala que, olha, para que nós tenhamos oportunidades, novas oportunidades de falar a respeito de Cristo. E eu esqueci de um ponto muito importante aqui. Paulo fala que nós precisamos orar em atitude de gratidão. Você tem orado em atitude de gratidão? O seu coração é grato por aquilo que Deus tem feito, por aquilo que Deus vai fazer? Essa também precisa ser uma atitude da nossa oração. Então, resumindo aqui os pontos que Paulo nos fala. Ele fala que nós precisamos orar com dedicação. A oração, ela precisa ser algo constante nas nossas vidas. Nós precisamos orar com atenção, para que nós possamos ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós. Nós precisamos orar em atitude de gratidão. E nós precisamos também orar uns pelos outros. E para que todos nós tenhamos novas oportunidades para falar a respeito de Cristo. Que você e eu, que nós possamos então seguir essas instruções de Paulo e que a oração seja algo constante nas nossas vidas e que dê muito fruto. Um beijo, te vejo na quinta, meu pai volta amanhã. Tchau, tchau. Deus abençoe.